Olá pessoal, eu sou o Léo Cunha, sou o curador da programação infanto-juvenil do FLI Araxá e estamos passando para vocês vários tipos de filmes e vídeos criados por autores, por ilustradores, por contadores de história, mas também temos atividades em tempo real, né? Temos lives. É o que nós vamos fazer agora com a escritora Rosana Rios. A Rosana começou a sua carreira como roteirista de programas como Bambalalão e o Agente G. Depois começou a escrever livros infantis e já fez mais de 170 livros para crianças e para adolescentes. Ganhou vários prêmios no Brasil, fora do Brasil, e vamos conversar agora com ela, bater um papo gostoso. Bem-vinda, Rosana. Olá, Léo. Bom dia a todos. É muito bom fazer parte do FLI Araxá. Obrigada pelo convite. É um prazer. Mais cedo, quando a gente apresentou lá no início da programação de hoje, a gente falou que você morava numa casa cheia de dragões e de violões, né? Os violões, porque seu marido é luthier, é músico, então tem muitos instrumentos aí. E também dragões, estamos vendo aí atrás de você, não é isso? Alguns dragões. Tem aqui o meu armário onde moram os dragões. Alguns deles, tem outros espalhados pela casa e às vezes eles fogem também. Então tem dragão por tudo que é lugar aqui. E conta pra gente, assim, como que é a sua relação com ele? A gente sabe que você gosta muito de escrever sobre dragões e ler também. Qual que é a sua relação com esses seres aí, tanto como leitora quanto como escritora? Bom, eu li muita história de dragão na vida, ouvi muita história de dragão. E eu sou fã de literatura fantástica. E como eu escrevo para crianças, escrevo para jovens, eu mexo com fantasia e com fantástico. Nesse mundo, então, os dragões são alguns dos personagens mais constantes, né? Eles sempre aparecem. Meu primeiro livro, por exemplo, que foi publicado há 32 anos, foi esse aqui, O Dragão com Milão. Eu já falava de dragões naquela época e continuo falando não só dos dragões, mas de outros seres fantásticos. Maravilha. Rosana, você, como eu falei agora, já publicou mais de 170 livros. É muita coisa, né? E, claro, eu não li todos eles, mas li muitos. E na hora de escolher um para eu mostrar aqui e compartilhar com nossos leitores, né, nosso público do FLI Araxá, eu acabei escolhendo um que eu adoro, que é Foi Ele que Escreveu A Ventania. É um livro que você homenageia o Manuel de Barros, nosso grande poeta, com ilustrações do Maurício Negro e com a edição da editora Pulo do Gato. Eu vou ler um trechinho do livro e depois eu queria que você comentasse sobre esse livro, que é realmente de uma beleza. A história, resumindo aqui, né, gente, é a história de um menino chamado Tui, que é apaixonado por um determinado livro que fica sempre lá no fundo da caixa na escola, que ninguém pega, só ele, um livro de poesia. E aí, nessa cena que eu vou ler aqui, é uma cena em que ele está em casa e a mãe está assistindo televisão e ele vê uma notícia. Então, diz assim: foi se sentar perto da janela da sala. A mãe ligou a TV na hora do telejornal. A avó cantava uma canção antiga em algum canto da casa. E ele ficou olhando o mundo lá fora. O ar da noite entrava pela vidraça aberta. Fez a lição ali mesmo. Começou a rabiscar um desenho na última página do caderno enquanto olhava uma nuvem em forma de borboleta, iluminada pela lua se desmanchar na escuridão. Ouviu quando o homem do jornal anunciou que um famoso poeta tinha morrido naquele dia. Tui se levantou e parou no meio da sala. Mas aquele era o poeta do seu livro. Então, os poetas também morrem? Um trechinho do lindo livro, foi ele que escreveu A Ventania, da Rosana. Me conta um pouco desse livro, Rosana. Esse livro aqui é muito querido para mim, não só porque ele foi ilustrado pelo Maurício, que é uma força da natureza, e foi editado pela querida Márcia Leite, da Pulo do Gato, mas porque falou muito alto no meu coração. Eu comecei a escrever essa história no dia que eu vi na televisão a notícia da morte do Manuel de Barros. Eu comecei a escrever, demorei um bocado, porque aí eu tive que reler muitos poemas do Manuel,
E foi um livro que foi muito emotivo para mim, para escrever, mas também eu moro em São Paulo e naquela época que eu estava escrevendo esse livro, estava um calor aqui, um calor insuportável. Não dava para a gente andar, a gente andava pela rua procurando a sombra. E eu fiz, então, a história do Tui, contando como ele ia procurando a sombra quando ele andava numa cidade tão quente. Nem falei que a cidade era São Paulo, podia ser qualquer canto do Brasil. E aí, logo que o livro saiu, eu recebi comunicação de uma professora lá no norte do Brasil, num lugar muito quente, falando que eu tinha descrito exatamente a rotina deles, como era a escola deles, e que é a escola que o Tui, meu personagem, estudava. E eu fiquei bem feliz porque acho que eu cheguei num ponto de descrever realmente como grande parte do Brasil vive, né? Com uma escola detonada, destroçada, com muita dificuldade, com muito pouco livro na mão da gente. Infelizmente, essa, por enquanto, é a nossa realidade. Mas, como autores de literatura, a gente está brigando, lutando e trabalhando para mudar essa realidade. É bacana quando você fala isso de que escreveu pensando no cenário de São Paulo e as pessoas em outros lugares vão puxar para si, né? Eu tive uma experiência parecida com essa quando eu escrevi o livro Um Dia, um Rio, e fui apresentar ele lá no interior do Piauí, numa oficina em Oeiras, que foi uma cidade bem antiga, a primeira capital do Piauí, e eles falaram, parece que você está falando do nosso rio aqui, né? É interessante, né? Como que tem essa universalidade, às vezes. Eu acho que quando a gente escreve, principalmente para crianças e para adolescentes, a gente acaba falando de realidades nossas, da nossa criança, da nossa adolescência, e isso se reflete com outras pessoas, né? Aquilo que é da nossa cidade, do nosso canto, é universal, não tem como evitar. Ô, Rosana, e nesse livro você homenageou o Manuel de Barros, e, claro, tem vários outros autores que te influenciaram. Você é uma grande leitora, né, apaixonada aí pelas lendas, pela mitologia, mas pela literatura fantástica, maravilhosa, pela poesia, né, com certeza é uma leitora de vários gêneros. E eu já te vi falando muito sobre o Neil Gaiman, né, um dos grandes autores contemporâneos nossos. E eu queria que você falasse um pouquinho também, né, o que é que ele representa na sua leitura, o que é que ele te influenciou? Bom, Neil Gaiman é um dos autores que eu mais gosto. Eu leio tudo que ele lança. Ele tem livros sensacionais, tanto para adultos como para crianças. O primeiro livro dele que eu vi foi Deuses Americanos, e depois eu li os quadrinhos de Sandman. E aí comecei a comprar os livros dele. Eu acho que um dos meus favoritos é O Lugar Nenhum. É um livro muito legal. O Neil Gaiman, ele trata de maneira magistral desses assuntos que eu mencionei, né? A fantasia e o fantástico. A mistura que ele faz do fantástico com a realidade, com o mundo normal e o mundo anormal, ou paranormal, ou subnormal, ou multinormal, eu acho sensacional. Um dos livros que ele publicou para crianças, que eu gosto muito também, é Coraline, que é muito legal, e também o Fortunately the Milk. Eu não sei como ficou o nome em português, eu sei que tem tradução em português, acho que ficou Felizmente o Leite. É uma história sensacional que tem dinossauros, piratas e uma garrafa de leite. Muito bom. Essa eu não conheço, não, mas Coraline e Deus Americanos, sou apaixonado, além do Sandman. Olha, nós estamos... Dá uma olhada no Felizmente o Leite. Ah, vou procurar, sim. Olha, nós estamos ao vivo, né, gente? A gente tem muitas atividades pré-gravadas, mas nós temos lives como agora e, portanto, tem gente que pode comentar no YouTube. A nossa conversa está sendo transmitida também nas redes sociais do FLI Araxá, na TV Escola e no YouTube. E aqui eu estou já com os primeiros comentários aqui, Rosana, para te passar. Silvio Reynaud Costa diz, grande Rosana Rios, maravilhosa. A Lucrécia Leite, que é uma contadora de histórias aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ela manda uma pergunta. Você já escreveu alguma história em homenagem a seus filhos e netos? E depois eu vou para a próxima.
Muitas, né? Os meus últimos livros, eles têm sido dedicados sempre para os meus filhos e meus netos. Antes da pandemia, quando os meus netos vinham passar o dia aqui, dormiam aqui, toda noite a gente tinha aquela rotina de contar história antes deles dormirem. Eu contava mais uma, avó, mais uma, avó. Aí eu inventava uma história da cabeça e daí eles começavam a inventar também. Então eu escrevi muitas histórias que estão dedicadas para eles, né? Por exemplo, Medonho, que é um livro meu publicado pela Jujuba, está dedicado para os meus netos. Acho que tudo que eu estou fazendo ultimamente é meio em função desses pequenos. E já aconteceu, Rosana, de você, nesse momento de contar história para os seus filhos ou para os netos, você inventar uma história e no dia seguinte eles pedirem para você repetir e você já nem lembrar mais que você tinha inventado na hora? Sim, isso acontecia muito quando meu filho era pequeno. Eu inventava uma história toda noite e ele queria e eu não lembrava. Aí eu comecei a registrar. Resultado, virei escritora. Né? Outro dia não, o ano passado, quando os meus netos estavam dormindo aqui, eu estava começando a escrever uma história muito divertida, contei para eles, né? Eles curtiram muito. E quando dali a uma semana eles vieram de novo para uma almoção aqui em casa, eles queriam saber se o livro já estava pronto. Então, eles guardaram a história na memória e queriam saber se o livro já estava pronto. Infelizmente, o livro não está pronto até hoje. Não saiu, porque aí veio pandemia e tudo. Mas eles ainda me cobram aquela história. Era uma história bem legal. Às vezes a gente vai, ou com parentes, ou muito em escolas, e eles sempre têm essa dúvida, quanto tempo demora um livro, né? Eles acham que às vezes demora uma semana para escrever, um mês para publicar, e às vezes são anos, né, Rosana? São anos, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4. Demora. Estou aqui com mais alguns comentários. O Tino Freitas, nosso amigo, que está aqui participando do Fleirachá como meio mestre de cerimônias no início de cada manhã. Ele diz, Rosana é um talento absurdo e uma pessoa que adora partilhar histórias e bom papo. O Rafael Nolli, que é também um dos curadores aqui da programação local, diz, maravilha saber que a Rosana gosta do Neil Gaiman. E Jonathan Martins, deve ser amigo seu, fala, Rosana, querida! Oi, gente boa, queridos amigos. Que coisa boa ter vocês aqui junto conosco. Se tem uma coisa que diminui o pesar e os pesares desta pandemia, eu acho que são os amigos. A gente se fala pelas redes sociais e a gente está ligado. Estamos distantes, mas estamos juntos. Obrigada, gente. E agora uma pergunta mais delicada, né? A gente falou muito da fantasia, do maravilhoso, coisas que você adora, eu também adoro, acho que a grande maioria dos leitores gosta, né? Mas a gente está vivendo um momento no Brasil, até em outros lugares, mas no Brasil principalmente, de muita perseguição assim, a tudo que é fantasia, até folclore, tudo que é do mundo do maravilhoso, do sobrenatural, que sempre foi tão importante na nossa literatura. E como é que você encara isso e como é que isso, de alguma maneira, afeta ou tem afetado o que você já publicou e o que você quer publicar? Bom, a gente tem visto uma espécie de caça às bruxas, né? As pessoas acham que se você fala em bruxa, você está falando de demônios, que se você fala em monstros, você está assustando as criancinhas. Mas esses elementos do fantástico, as coisas assustadoras, as coisas que dão medo, são personagens que existem desde que o mundo é mundo. Nos mitos mais antigos da humanidade já existiam monstros, magia, seres fantásticos, seres assustadores, e nos contos populares também. Então, se os contos populares, os mitos, os contos de fadas chegaram até os dias de hoje, é porque eles possuem, na sua essência, um valor muito grande. Eles falam de coisas da condição humana, usam metáforas, usam brincadeiras, usam os exageros para falar da condição humana. E tudo isso não pode ser eliminado da cultura. A cultura é a nossa herança. Então, se eu quero contar uma história de bruxa, eu conto mesmo, eu não vou deixar que me censurem. Eu até posso estar vendendo menos livros que falem sobre temas fantásticos, ou que algumas pessoas acham assustadoras demais,
mas os leitores gostam, as crianças gostam. Toda vez que eu estou junto com um grupo de crianças, eu pergunto, eu vou falar uma história, que história vocês querem? Eles querem história de horror, de terror, de monstro, de bruxa, de dragão. Quanto mais a gente lida com esses personagens que causam medo, que desencadeiam medo, mais a gente ajuda as crianças e os jovens e os adultos a lidarem com seus próprios medos interiores. Então, é uma grande bobagem querer censurar essas histórias. Eu não paro de escrever. Um dos meus livros mais recentes, por exemplo, é esse aqui, Os Manuscritos Encantados da Senhora Trampolim. É um livro sobre bruxas, sobre magia. Eu lembro que eu estava começando a escrever esse livro e chegaram para mim e disseram, não escreve não sobre bruxas, porque você não vai vender, nenhuma editora vai querer publicar. Bom, primeiro que a primeira editora para a qual eu mandei quis a obra, tem professores que estão se encantando com a obra e os leitores estão comprando. Menos agora por causa da pandemia, das livrarias fechadas e das poucas adoções em escolas. Mas não é por causa de uma censura, por causa de uma campanha contra a fantasia que eu vou deixar de escrever e que eu vou deixar de publicar. Maravilha. E o engraçado é que as crianças e os adolescentes convivem com bruxas e monstros e todos esses tipos de seres nos videogames e nas séries. E o povo quer censurar os livros, né? Que coisa maluca é isso. inútil, não vai dar certo esse tipo de censura. Se essas histórias mais antigas sobreviveram até hoje, elas vão sobreviver o resto do tempo, até o fim dos tempos, e nós vamos continuar escrevendo. E, aliás, feliz Dia das Bruxas, amanhã é Dia das Bruxas, né? Nós estamos no Hallows Eve, nós estamos na véspera do Dia das Bruxas, e tem crianças, jovens e adultos colocando fantasias assustadoras pelo mundo inteirinho. Então, vamos comemorar. É isso aí, Rosana. Olha, a gente tem, claro, um público bem variado, temos professores, temos alunos, porque a gente está na TV Escola, né, ao vivo, e eu queria que você escolhesse aí algum livro seu que você curte muito, que você gostaria de contar a história, um trecho, né, para a gente ouvir o autor contando, é sempre bom, né? Legal. Bom, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês um livro meu que chegou ontem. Olha que maravilha. Ontem chegou um Sedex aqui para mim com o livro. É o número 170? Número 173, Nossa, na verdade. Senhora. Esse aqui é meu livro número 173. Eu escrevi em parceria com um amigo muito querido, Antônio Chimenec. Eu aqui em São Paulo, ele lá em Porto Alegre, e nós escrevemos juntos. E é um livro que se chama Palas Atena. Mais uma vez eu estou entrando no mundo da mitologia. E esse é o primeiro volume de uma coleção que se chama Diários Perdidos dos Jovens Deuses. Então, o que nós imaginamos, eu e o Antônio, né? Nesta publicação da Ama Livros, que além de ser distribuidora também é editora, nós pensamos na mitologia grega, nas musas e nos deuses da segunda geração do Olimpo, né? Palas Atena, Ares, Ártemis, Afrodite, Apolo, todos aqueles deuses, a maioria deles eram filhos de Zeus. E nós pensamos, quando eles eram adolescentes, será que eles iam para a escola? Será que eles não iriam para o Monte Parnaso, onde tinha a famosa escola das musas, as musas gregas, as 9 musas? E aí nós concebemos uma história que, na verdade, são 7 volumes. Esse aqui é o primeiro, mas cada um é um volume completo em si, que contasse como esses jovens deuses faziam na época das guerras entre os deuses olímpicos e os titãs. Então, se dá tempo, eu vou ler um trechinho logo no começo do livro para vocês. Bacana. Foi durante uma escavação arqueológica nos arredores da cidade grega de Arácova, próxima à famosa Delfos, que o doutor Teófilo e o professor Demétrios realizaram a grande descoberta. No que parecia ser mais uma manhã de catalogação de objetos presentes entre ruínas, os profissionais de arqueologia, na companhia de alguns alunos, foram surpreendidos ao encontrar restos de 9 colunas jônicas distribuídas em círculo. À luz do sol nascente, viam-se claramente pedaços de alto relevo junto às bases, retratando mulheres. Seus olhos eram os primeiros a desvendar aquilo.
Doutor Teófilo ficou pálido, precisou apoiar-se em um dos estudantes. Demétrios, veja isto, chamou ele. Sei que é impossível, mas acho que são. O outro professor arregalou os olhos e começou a analisar cada detalhe das ruínas. Tem de ser elas, disse, tão espantado quanto seu colega. Sim, uma figura carrega uma lira, outra uma máscara, e aquela um globo celeste. São os símbolos das musas. Uma das alunas percebeu o teor da conversa e explicou aos colegas. 9 colunas, 9 mulheres. São as 9 musas, este lugar devia ser o templo delas. Haviam aprendido com o professor Demétrios que as musas eram as deusas protetoras da arte na Hélade, a Grécia Antiga. Seus templos eram chamados Museion, que é a origem da palavra museu. Foi então que os alunos testemunharam mais um fato inacreditável. Um dos colaboradores do Dr. Teófilo, ao remover a cobertura de poeira da base de uma das colunas, deslocou pequena placa de calcário. O rapaz afastou-se assombrado. Professor, encontrei um compartimento secreto. Tem alguma coisa dentro dele. Foram necessárias algumas horas para que os peritos, munidos de luvas, resgatassem um objeto da cavidade ao pé da coluna. Um baú de madeira em precário estado de conservação. Fora da tenda, explodindo de curiosidade, os estudantes cochichavam. Eu aposto que é a caixa de Pandora, disse um. Deixa de ser besta, retrucou outra. Essa tal caixa é só um mito, não foi real. Um terceiro comentou. E as musas, não eram só mitos para nós? Apesar disso, estamos na casa delas e tudo aqui parece bem real. Uma garota pensativa não tirava os olhos do que restava das 9 colunas. Estamos nos arredores do Monte Parnaso, perto de Delfos, território do deus Apolo. E se for o tesouro de Apolo? Querem saber? Riu-se um outro estudante. Para mim, na caixa tem alguma coisa bem idiota, tipo as sandálias furadas do deus Hermes. O que eles não sabiam ainda é que naquela arca preservada sob a terra durante séculos, seus professores encontraram 7 pergaminhos. Em cada um, em grego arcaico, leram 7 nomes da 2ª geração de deuses olímpicos. Atena, Hermes, Hefaistos, Ártemis, Ares, Afrodite, Apolo. O professor Demétrio ficou emocionado e começou a traduzir do grego antigo o primeiro pergaminho. Os arqueólogos mal podiam acreditar no que seus olhos viam. Estudavam a cultura grega fazia décadas. Porém, para eles, as divindades antigas não passavam de lendas, e agora eles poderiam provar que muitos dos inacreditáveis relatos da mitologia tinham sido verdadeiros. Eles haviam descoberto os diários perdidos dos jovens deuses da Grécia clássica. Oh, maravilha! E aí começam os relatos dos jovens deuses quando eram adolescentes. Que bacana, Rosana. Você deixou aí todo mundo já curioso com um livro novinho. Privilégio. Acabou de sair. A gente vai lançar agora durante a Feira de Porto Alegre. Já está à venda pelo site da Ama Livros. Está no site também da Feira de Porto Alegre. Nós vamos lançar mês que vem virtualmente, tá bom? Bacana. Espero que vocês curtam a história de Palas Atena contada por ela mesma no seu diário. Esse livro tem tem um mote a mais ainda. Fui eu que ilustrei. Ele é ilustrado por mim. E o projeto gráfico é maravilhoso, feito pelo Marco Seco, que é um baita de um designer gráfico. Sua formação inicial foi exatamente em artes visuais, não foi, Rosana? Isso, eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, sou arte educadora, mas eu ilustro muito pouco, porque a gente tem ilustradores tão fantásticos, tão maravilhosos aí pelo Brasil, né? De forma que só muito de vez em quando que eu pego um livro para ilustrar, quando é alguma coisa muito especial como este aqui. Eu achei bacana porque eu acabei de ver também um livro do nosso grande amigo Luiz Antônio Aguiar, que ele acabou de lançar, o Caso Édipo, né? Que também recupera várias histórias aí da mitologia grega. Né? Eu acho bacana demais a gente falar sobre isso. É um assunto que a meninada sempre, né? Os adolescentes principalmente, se interessam demais. Né? E tanto o seu livro, o seu e do Ximenek, quanto do Luiz Antônio, são para adolescentes. Né? Eu vi que aí tem o quê? Umas 100 e poucas páginas? Acho que nem isso, sei lá.
É. 80 páginas. Então, aí, para os adolescentes que estão querendo descobrir mais sobre esse universo da mitologia grega, muito bacana. Recomendo também o do Luiz Antônio Aguiar, viu, gente? Um livro lindo, o Caso Édipo, que é um livro de julgamento que se passa lá na Grécia Antiga. Ô, Rosana, você já passeou por praticamente todos os gêneros, né? E assuntos também, mas tem algum gênero, algum assunto que você, assim, ainda não escreveu, que você gostaria de se aventurar por ele? Olha, eu não sei não, viu? Acho que tudo que eu quis escrever, eu já escrevi. Todos os assuntos me fascinam, principalmente o que tem a ver com o fantástico. E o fantástico é uma caixa de Pandora, né? Para citar. Quando a gente abre, sai de tudo. Saem coisas terríveis e saem coisas muito lindas também. Então, eu acho que dentro dessa grande caixa, desse grande baú do fantástico, tem muita coisa ainda para sair. Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado mais à mitologia e aos contos populares também. Eu tenho usado a mitologia e os contos populares como, não apenas para recontar essas histórias antiquíssimas, mas também para usar como material de dentro dos meus livros, né? E eu estou também enveredando pelo caminho do thriller, da policial, do livro de mistério. Eu sempre escrevi livros de mistério, desde o começo, principalmente para adolescentes. Mas agora acho que eu estou mais enfronhada nessa coisa do mistério. Bacana. E eu sei também que você está se aventurando pelas crônicas também, né? Lançou ou ia lançar um livro pela Editora do Brasil de crônicas? Eu lancei Meu nome do livro, gente? É um livro de crônicas que saiu pela Editora do Brasil. Tinha um livro no meio do caminho. Ele já saiu e ele já foi premiado, tá? A gente já ganhou o Cátedra 10 da Unesco com esse livro de crônicas o ano passado. Foi bem legal. E a gente tem aí também, eu e você, temos umas crônicas pendentes, né? Temos umas crônicas roqueiras, né? A Rosana, um dos grandes prazeres que eu tive foi conviver com a Rosana num evento lá em Londres, né, Rosana? E atravessamos juntos a famosa Abbey Road. Foi muito bacana isso. A gente descobriu que éramos todos roqueiros de carteirinha. Bom, a gente está chegando aí nos 5 minutos finais e uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, Rosana, é assim, a pandemia, como que afetou o seu processo de escrita, como processo mesmo, rotina, né? Porque a gente, escritor, viaja muito, visita muita escola. Como é que isso afetou você como escritor de livros publicados? Como é que você está conversando com as escolas, né? Com os seus leitores? E como é que isso está te influenciando como escritora também? Eu sei que você lançou, né? Eu até participei também do livro de contos da quarentena, logo lá no início da pandemia. Mas o que mais que você tem... como que está te afetando? Bom, a principal mudança é que a gente não está viajando nem visitando escolas, que era uma atividade que ocupava uma boa parte do meu tempo, acho que de todos nós escritores. Eu estou em casa, em recolhimento desde março, não saio, só saio quando tem alguma coisa muito, muito urgente para resolver, mas o meu trabalho em si, a escrita, não foi afetada, porque eu continuo em casa escrevendo. É que agora a gente faz os bate-papos por Zoom, por, sei lá, Google Mail e outros sistemas de compartilhamento através do computador, né? Pelas redes sociais. Então, eu estou atendendo escolas, conversando com crianças, conversando com jovens direto, tanto quanto antes. Professores, coordenadores que queiram me convidar, estou aqui a postos, é só contatar minhas editoras que eles marcam uma live comigo. Então, a gente está fazendo muita live, muito bate-papo, gravando vídeo direto para mandar para as escolas. Então, isso não mudou. O que mudou é que a gente não está saindo, né? Está mais econômico porque não temos as despesas de avião, hotel e refeições. Mas, por outro lado, a gente perde um pouquinho do calor humano. Eu não vejo a hora de tomar minha vacina, de estar imunizada contra o Covid, contra outras doenças também,
para poder voltar a viajar e ver as pessoas ao vivo. Estou escrevendo muito, estou fechando com as editoras, apesar de tudo, algumas editoras ainda estão se planejando, né? Estou fechando contratos e não parei de escrever. No começo da pandemia, nós fizemos realmente aquela coletânea de crônicas, contos e poemas chamado Depois da Quarentena, tá? Tá à venda na Amazon, quem quiser. Tem eu, tem o Léo e tem uma turma muito boa que escreveu. E é bem baratinho, é R$ 4,99 o e-book. Todas as rendas, tudo que entra de venda desse livro é doado, estamos doando para a Fundação Dorina Novil. Então, estamos tentando ajudar também quem precisa através da nossa escrita. Eu acho que tem sido um ano difícil para todo mundo, mas nós vamos passar por isso, nós vamos superar, nós vamos conseguir chegar, quem sabe, no ano que vem, né, derrotando essa pandemia, todo mundo vacinado e vamos em frente. Pois é, eu também estou com muita saudade dessa coisa de ir na escola, ouvir as perguntas, ouvir as dúvidas, né? Principalmente ver o que eles criam a partir das nossas obras, né? Sempre uma surpresa, né? Você tem alguma que você lembra assim, bem marcante de algum trabalho que foi feito a partir de algum dos seus livros? Olha, são 32 anos de estrada, Léo. É muito livro, é muita escola, é muito professor maravilhoso, é muita professora incrível, são muitos leitores queridos. Difícil lembrar um, tá? Eu não vou conseguir, porque é muito tempo. Mas eu acho que a gente tem que... não vou elogiar, eu vou dizer assim que os nossos professores, os nossos bibliotecários, os nossos contadores de história que estão aí na luta, mediando a leitura, divulgando as nossas obras, esse pessoal são os nossos verdadeiros heróis. Eu amo de paixão os nossos professores. Eu acho que é uma classe muito desprestigiada, porque falam, professor é isso, professor é aquilo, mas se não fosse os nossos professores, o que seria de nós, das nossas crianças, dos nossos jovens? Nós estamos vendo esse pessoal tirar do nada a energia e a capacidade de dar aula à distância, de fazer com que os seus alunos, com que as nossas crianças leiam mais, tenham aqui essa porta da leitura aberta, a porta da literatura aberta para abrir cada vez mais as suas mentes, e isso não tem fim. Então, eu acho que muito a gente deve aos nossos queridos, maravilhosos professores. Concordo, acho que são pessoas que estão se reinventando, né, totalmente aí na maneira de lidar com os alunos, com as tarefas escolares, com a leitura. Realmente fica aí um grande abraço para todos os professores que estiverem assistindo, né, aí nas redes sociais do Flieraxá, ou no TV Escola, no YouTube. E eu deixo aqui um grande abraço, um beijo para a Rosana, minha querida amiga, e convido todos a continuarem prestigiando a programação do Flieraxá. Amanhã nós teremos lives com José Santos e Selma Maria, depois com Rosana Montalverne, contando muitas histórias, e no domingo teremos com o Otávio Júnior. Né? Prestigiem a programação, que está belíssima, tanto a parte infantil quanto a juvenil. Rosana, um beijo para você. Quiser deixar um último recado aí, temos um minutinho ainda. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu só estou triste porque eu queria muito ir a Araxá, né? Eu ouvi falar tão bem dessa feira e, no fim, eu estou participando da festa literária por via remota. Mas não perdi a esperança. Quem sabe um dia ainda vou, em pessoa, voltar a Araxá. Eu já conheço Araxá. E deixo aqui o meu abraço para todos que estão nos assistindo, para toda a equipe, Léo, Tino, o pessoal todo que está aí se desdobrando para fazer a festa literária acontecer. Obrigada pelo convite. Queridos que estão nos assistindo, professores, alunos, crianças, jovens, gente boa, a literatura é a nossa casa, a literatura é aquilo que nos leva para frente, é aquilo que nos abre a cabeça, a mente. Então, vamos ler, vamos prestigiar os livros e vamos prestigiar também aqueles que fazem os livros. Parabéns à equipe do Flieraxá e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo.